Coragem inspiradora, o poder da ousadia que nasce da fé. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deuteronômio 31:6. Imagine-se diante de um desafio monumental. Aquele momento em que o coração acelera, o ar parece escasso e a voz interior sussurra: não é possível. Agora, visualize uma luz que se acende, não vinda de fora, mas de um reservatório inesgotável dentro de você. É a chama da coragem, alimentada por uma convicção que transcende a lógica e as circunstâncias. Este é o poder da ousadia que brota da fé. No livro de Deuteronômio, encontramos uma verdade poderosa que ecoa através dos séculos, uma declaração divina que serve como bússola para todo ser humano que busca superar limites e viver com propósito. Em Deuteronômio 31:6, somos lembrados: sejam fortes e corajosos, não temam nem se assustem por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa promessa não é apenas um conforto, é um fundamento sobre o qual podemos edificar uma vida de intrepidez. No mundo de hoje, somos constantemente confrontados com situações que testam nossa resiliência. Desde decisões pessoais complexas até os desafios coletivos que afetam a humanidade, a necessidade de agir com audácia nunca foi tão premente. Mas de onde extraímos essa força quando tudo parece desmoronar? A resposta está na conexão com o Criador, na certeza de que não estamos sozinhos nessa jornada. A fé não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele, confiando em uma força maior que nos precede, nos acompanha e nos segue. É a certeza de que há um propósito divino em cada passo, em cada obstáculo e em cada vitória. É essa convicção que transforma a incerteza em oportunidade, o receio em determinação e a hesitação em movimento. Hoje, quero convidá-lo a despertar essa chama. Quero que cada um de nós possa internalizar uma afirmação que é mais do que palavras. É uma verdade que liberta e capacita. Repita comigo, e se sentir no coração, deixe nos comentários, para que possamos juntos formar um coro de confiança. Com Deus, sou forte e corajoso. Que esta declaração seja o ponto de partida para a transformação que estamos prestes a desvendar. Muitas vezes a palavra coragem é associada a atos heróicos de bravura física, a feitos espetaculares ou a ausência total de receio. No entanto, a coragem que a fé inspira difere significativamente dessa percepção comum. Enquanto a audácia mundana pode ser impulsionada pela adrenalina, pelo reconhecimento ou até mesmo por uma imprudência calculada, a coragem que tem raízes na espiritualidade é construída sobre um alicerce distinto, a confiança em um poder superior. A intrepidez bíblica não é sinônimo de ousadia inconsequente. Pelo contrário, ela se manifesta como uma firmeza que é informada pela sabedoria e guiada pela intervenção divina. Não se trata de desafiar perigos sem preparo, mas de enfrentar adversidades com a certeza de que uma força maior está operando em nosso favor. É a habilidade de discernir entre um risco necessário para o cumprimento de um propósito e uma ação impulsiva que pode levar a resultados desfavoráveis. Vamos considerar alguns exemplos que ilustram essa distinção. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias. Sua coragem não era resultado de uma falta de temor. Afinal, Golias era um guerreiro formidável, mas sim de uma fé inabalável no Deus que o havia protegido de leões e ursos. Ele sabia que a batalha não era sua, mas do Eterno. Sua ousadia era fundamentada na convicção de que o poder divino superaria qualquer força humana. Outro exemplo notável é o de Ester. Diante da ameaça de aniquilação de seu povo, ela precisou comparecer perante o rei sem ser chamada.
um ato que poderia custar-lhe a vida. A atitude dela não foi de temeridade, mas de uma audácia nascida da oração, do jejum e de uma profunda consciência de seu chamado divino. Ela agiu com resolução, colocando sua vida em risco, não por vaidade, mas por um senso de responsabilidade e um compromisso com sua comunidade, confiando no desígnio celestial. Esses exemplos nos ensinam que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de prosseguir apesar dele, amparado por uma convicção espiritual. É a capacidade de manter a calma em meio à tempestade, de tomar decisões difíceis com serenidade e de permanecer fiel aos seus princípios, mesmo quando a oposição parece esmagadora. É um tipo de força interior que permite que você se eleve acima das circunstâncias, impulsionado pela certeza de que não está sozinho. Se a coragem é a luz que nos guia, o medo é a sombra que tenta obscurecê-la. O medo, em suas múltiplas formas, é talvez o maior entrave à ousadia genuína. Ele age como um grilhão invisível, prendendo-nos em zonas de conforto e impedindo-nos de avançar em direção aos nossos propósitos. É uma emoção inata, mas que, quando não gerenciada, pode se tornar uma barreira intransponível à nossa expressão mais plena. Existem diversos tipos de receio que se infiltram em nossa mente e coração, paralisando a fé e sufocando a iniciativa. O medo da falha, por exemplo, impede muitos de tentar. A ideia de não alcançar o sucesso, de decepcionar a si mesmo ou a outros, pode ser tão avassaladora que a pessoa prefere a inação à possibilidade de um resultado negativo. Esse temor cria um ciclo vicioso onde a falta de tentativas impede o aprendizado e o crescimento, confirmando a própria crença de incapacidade. O medo da rejeição é outra vertente poderosa. A necessidade humana de pertencimento e aceitação é tão forte que o receio de ser julgado, criticado ou excluído pode nos levar a camuflar nossa verdadeira essência, a silenciar nossas opiniões e a desistir de perseguir sonhos que poderiam nos expor à desaprovação. A voz da conformidade muitas vezes se sobrepõe ao chamado da alma, tudo por medo da não aceitação. E o que dizer do medo do desconhecido? A incerteza do futuro, as mudanças inesperadas na vida, a perspectiva de novas experiências que nos tiram da rotina familiar, tudo isso pode gerar uma ansiedade profunda. Preferimos o familiar e seguro, mesmo que seja limitante, à aventura de explorar o que não controlamos. Esse receio nos impede de descobrir novas capacidades e de aproveitar oportunidades que residem fora do nosso campo de visão. Em sua essência, o receio distorce nossa perspectiva. Ele distorce a realidade, amplificando os riscos e minimizando as possibilidades. Ele nos faz duvidar de nossas próprias capacidades e, mais importante, obscurece a presença e o poder do divino em nossas vidas. Quando o medo domina, a visão de um futuro promissor se apaga e somos levados a crer que estamos sozinhos diante das adversidades. É fundamental reconhecer o medo como um adversário a ser enfrentado, não como um senhor a ser obedecido. Somente assim poderemos verdadeiramente despertar a ousadia que habita em nós. Se o medo se ergue como um inimigo astuto, paralisando a ação e distorcendo a verdade, então a fé se apresenta como a armadura essencial para enfrentá-lo. Ela não é apenas um conceito abstrato, é uma força ativa, a ferramenta mais potente em nosso arsenal espiritual para dissipar as sombras do receio e da hesitação. Pense na fé como um escudo robusto, capaz de interceptar e anular os dardos incendiários do pavor. As mentiras que sussurram: você não é capaz, você vai falhar, você está sozinho. Com cada ato de confiança em Deus, um desses dardos é rechaçado, protegendo nossa mente e coração da sua influência corrosiva. Mas a fé não é apenas defensiva, ela é também uma espada afiada,
destinada a derrubar as muralhas da dúvida e as fortalezas da descrença que o medo edifica. Com a proclamação da palavra de Deus e a certeza de sua soberania, somos capazes de cortar as amarras da incerteza, desmantelar os argumentos que nos prendem e avançar com convicção. A fé nos permite enxergar além das aparências, compreendendo que as dificuldades presentes são temporárias e que o poder de Deus é ilimitado. Para que este escudo seja impenetrável e esta espada seja eficaz, é imperativo que nossa fé seja nutrida e fortalecida. O crescimento da fé ocorre por meio de práticas espirituais consistentes. A oração, por exemplo, é nossa linha direta com o Altíssimo, um momento de entrega e de renovação de forças, onde clamamos por discernimento e coragem. A leitura da Bíblia é o alimento que fortifica nosso espírito, preenchendo-nos com as promessas divinas e exemplos de superação. Ao imergirmos nas Escrituras, absorvemos a verdade que nos liberta do engano do medo. Além disso, a comunhão com outras pessoas que compartilham da mesma crença é um pilar de sustentação. A troca de experiências, o encorajamento mútuo e a oração coletiva criam um ambiente de apoio onde a fé pode florescer. Rodear-se de indivíduos que acreditam no mesmo poder inspirador de Deus reforça a nossa própria convicção e nos lembra que não percorremos esta estrada de forma isolada. Ao equiparmos nossa existência com a fé, transformamos o medo de um mestre em um mero obstáculo a ser superado. A base sobre a qual toda a nossa coragem pode ser edificada encontra-se na inabalável promessa contida em Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Este versículo não é apenas uma exortação, mas uma declaração divina de presença e apoio que transcende o tempo e as circunstâncias. Para compreender sua profundidade, é preciso examinar o contexto histórico em que foi proferido. Moisés, o grande líder de Israel, estava prestes a finalizar sua missão, passando o cajado para Josué, seu sucessor. O povo de Israel estava à beira de entrar na Terra Prometida, um território habitado por nações poderosas e temíveis. A magnitude do desafio era imensa, e o receio natural diante do desconhecido e de adversários tão fortes poderia facilmente paralisar a nação. Foi nesse momento crucial que Deus, através de Moisés, entregou essa mensagem poderosa não apenas para Josué, mas para todo o povo. A promessa, o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, é a pedra angular da nossa capacidade de ousar. Ela nos assegura que, não importa o tamanho do gigante à nossa frente ou a complexidade do caminho, a presença divina é uma realidade constante. O Criador do universo, o Onipotente, o Onisciente, não apenas nos observa, mas caminha lado a lado conosco, à frente, ao lado e por trás. Essa certeza esvazia o poder do medo, pois reconhecemos que não estamos combatendo sozinhos. A garantia, não vos deixará nem vos desamparará, reforça ainda mais essa verdade. Significa que mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade, quando nos sentimos abandonados ou sobrecarregados, a fidelidade divina permanece. Não haverá momento em que Deus retire sua mão de nós. Essa consistência e lealdade são a fonte de nossa resiliência. Confiar nesta promessa significa apoiar-se totalmente no poder e na sabedoria divinos, independentemente das circunstâncias visíveis. É a convicção de que, com Deus, o impossível se torna alcançável e o invencível superável. Esta é a promessa que nos permite enfrentar qualquer situação com firmeza e intrepidez. A promessa de Deus de estar conosco não é uma teoria, mas uma realidade vivida por incontáveis pessoas ao longo da história. Essas histórias de indivíduos que demonstraram uma audácia extraordinária, inspirados por sua convicção divina, servem como um farol para nós,
iluminando o caminho da intrepidez. Se a fé é o fundamento, os testemunhos são a prova tangível de seu poder transformador. Recordemos Davi, o jovem pastor que enfrentou o temível Golias. Sua ousadia não era imprudência, mas uma fé inabalável no Deus de Israel. Enquanto todos os soldados tremiam diante do gigante, Davi, munido apenas de uma funda e 5 pedras lisas, confiou que o Eterno lutaria por ele. Ele não viu um gigante invencível, mas um filisteu desafiando as hostes do Deus vivo. Sua ação, que parecia loucura aos olhos humanos, foi um ato de coragem nascido da certeza da presença divina. Ele superou o medo do fracasso e da morte, porque sua confiança estava no Altíssimo. Pensemos também em Ester, a rainha judia que arriscou sua vida para salvar seu povo. Confrontada com um decreto de aniquilação, ela poderia ter permanecido em segurança em seu palácio. No entanto, impelida por um profundo senso de propósito e pela convicção de que fora colocada em sua posição para um tempo como este, ela se apresentou ao rei sem ser chamada, ato punível com a morte. Sua declaração, "Se perecer, pereci", encapsula a essência da ousadia movida pela fé, um compromisso inegociável com a justiça divina, mesmo diante do perigo iminente. Essas narrativas, embora antigas, ecoam nos tempos modernos. Vemos cristãos hoje, em diferentes partes do mundo, enfrentando perseguições, discriminações e desafios pessoais monumentais, mas que permanecem firmes em sua fé. Eles demonstram uma coragem que não pode ser explicada por lógica humana, mas que reside na mesma certeza que impulsionou Davi e Ester. A convicção de que Deus está com eles, capacitando-os a resistir e a superar. Histórias de missionários em terras hostis, de indivíduos que defendem seus princípios em ambientes adversos, ou de pessoas que se levantam contra a injustiça apesar do custo pessoal. Todos são exemplos contemporâneos da ousadia que surge da fé. Suas vidas testificam que a coragem não é um traço exclusivo de heróis do passado, mas uma virtude acessível a todos que confiam no poder do Criador. Se a história nos inspira com exemplos de coragem extraordinária, a questão que permanece é: de onde vem essa força interior? A resposta reside em uma verdade profunda revelada em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de sobriedade. E este versículo é uma declaração libertadora, um lembrete de que a hesitação e o medo não são dons divinos. Pelo contrário, o Criador nos concede qualidades essenciais para a intrepidez. A primeira qualidade é a fortaleza. Não se trata de uma força meramente física, mas de um poder interior, uma capacidade espiritual que nos habilita a suportar as pressões da vida, a permanecer firmes em face da adversidade e a agir com resolução quando o mundo parece desmoronar. É a energia que nos permite levantar após uma queda, persistir diante de obstáculos e avançar mesmo quando o caminho é incerto. Essa força não é gerada por nós mesmos, mas infundida em nosso espírito pelo Santo. Em seguida, encontramos o amor. O amor, conforme expresso neste contexto, é muito mais do que um sentimento, é uma força motriz que erradica o receio. Como nos diz outra passagem bíblica, o amor pleno dissipa a apreensão. Quando somos motivados por um amor genuíno, seja por Deus, por nossos semelhantes ou pelo propósito que Ele nos deu, nossa preocupação com o ego e com o que pode acontecer conosco diminui. O amor nos impulsiona a ir além de nossos próprios interesses, a sacrificar, a servir e a agir com bravura em prol de algo maior. Por fim, a sobriedade, que pode ser entendida como uma mente sã, autodomínio ou discernimento. Esta qualidade nos capacita a pensar com clareza sob pressão, a tomar decisões sábias e a manter a calma em situações caóticas. Não é sobre agir impulsivamente, mas com prudência e controle.
É a capacidade de avaliar as circunstâncias, discernir a vontade divina e responder de maneira equilibrada, sem permitir que as emoções ditadas pelo medo nos dominem. É o domínio sobre nossos pensamentos e reações. Essas três qualidades, fortaleza, amor e sobriedade, são a essência do espírito que Deus nos oferece. Elas são a base sobre a qual edificamos uma vida de ousadia, capacitando-nos a enfrentar qualquer desafio com a certeza de que somos equipados divinamente para a vitória. Compreender que o divino nos concede um espírito de fortaleza, amor e sobriedade é o primeiro passo. O próximo é ativar essa verdade em nosso cotidiano. A coragem não é algo que aparece magicamente. Ela é cultivada através de ações intencionais e consistentes. Existem estratégias práticas que podemos incorporar em nossa rotina para nutrir e fortalecer a ousadia que já reside em nós. Uma das abordagens mais eficazes é identificar e confrontar nossos temores. Muitas vezes, o receio prospera no silêncio e na negação. Ao nomear aquilo que nos intimida, seja o receio da crítica, do desconhecido ou da insuficiência, tiramos parte de seu poder. Uma vez que o medo é reconhecido, podemos enfrentá-lo em pequenas doses, dando um passo de cada vez. Comece com algo que o incomoda levemente e avance gradualmente para desafios maiores. Definir metas alcançáveis é fundamental nesse processo. Grandes saltos podem ser paralisantes. Quebre seus objetivos maiores em etapas menores e manejáveis. Cada pequena conquista é um reforço positivo, construindo sua autoconfiança e a crença em sua capacidade de superar obstáculos. Essas pequenas vitórias são marcos que pavimentam o caminho para a ousadia em situações mais significativas. É igualmente crucial rodear-se de indivíduos que encorajam. Nosso ambiente social tem um impacto profundo em nossa mentalidade. Busque a companhia de pessoas que inspiram, que acreditam em seu potencial e que o apoiam em suas jornadas. Fuja de vozes que semeiam dúvida ou desânimo, pois elas podem minar sua convicção e sua vontade de agir. A prática da gratidão é outra ferramenta poderosa. Ao focar no que temos e nas bênçãos recebidas, mudamos nossa perspectiva do que falta para o que é abundante. A gratidão eleva o espírito, diminui a ansiedade e cria um terreno fértil para a intrepidez. Uma mente agradecida é menos propensa a ser dominada pelo medo. Finalmente, a meditação na palavra do Criador é um alicerce. Reservar um tempo para refletir nas promessas divinas e nos princípios eternos fortalece sua fé e renova sua mente. A verdade das Escrituras dissipa as mentiras do medo e equipa você com a sabedoria necessária para agir com resolução e propósito. Dentro do arsenal de estratégias para cultivar a coragem, duas práticas se destacam como pilares de sustentação: a oração e a confissão da palavra divina. Elas representam nossa conexão ativa com o doador da ousadia e são canais poderosos para fortalecer nossa determinação em momentos de incerteza. A oração é muito mais do que um ritual. É uma conversa íntima com o Altíssimo, uma expressão de nossa dependência e fé. Quando nos apresentamos em oração, não estamos apenas pedindo, mas entregando nossas preocupações, nossos medos e nossas limitações ao Ser Onipotente. É nesse espaço de comunhão que recebemos sua paz, sua força e sua direção. Para fortalecer a ousadia, podemos orar especificamente por ela, pedindo ao Eterno que nos capacite a agir com determinação, a superar a hesitação e a avançar com confiança nos propósitos dele. A oração libera um poder que transcende a lógica humana, capacitando-nos a enfrentar situações que de outra forma nos paralisariam. Complementar a oração, a confissão da palavra de Deus é uma prática que ativa nossa fé. Não se trata de um mero repetir de frases, mas de uma declaração consciente e convicta das verdades divinas sobre nossas vidas e circunstâncias.
Quando confessamos as promessas de Deus, como sejam fortes e corajosos, não temam nem se assustem por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Ou, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de sobriedade. 2 Timóteo 1:7. Estamos alinhando nossos pensamentos e palavras com a vontade divina. Essa prática reforça nossa crença, reorienta nossa perspectiva e expulsa as dúvidas. A confissão é uma forma de declarar nossa identidade e nosso destino em Deus, afirmando que somos corajosos porque Ele nos tornou assim. É uma maneira de tomar posse das promessas e de manifestar a fé que nos capacita a agir. Ao orar e confessar as verdades divinas, construímos um alicerce inabalável de ousadia, enraizado na certeza da presença e do poder do Criador em cada passo de nossa jornada. Após nos munirmos da oração e da confissão como forças ativas em nossa jornada, um dos maiores entraves à plena manifestação da ousadia ainda persiste para muitos: o temor de não obter sucesso. A ideia de falhar, de não corresponder às expectativas, sejam elas próprias ou alheias, pode ser um peso avassalador, capaz de imobilizar até mesmo os mais determinados. No entanto, é fundamental redefinir o que significa o insucesso à luz de uma perspectiva maior. O que frequentemente chamamos de fracasso não é o ponto final, mas sim uma etapa natural no percurso do aprendizado e do crescimento. Cada erro, cada tentativa que não atinge o resultado esperado, contém lições valiosas. É por meio dessas experiências que ajustamos nossa rota, aprimoramos nossas habilidades e ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Imagine um inventor que desistisse após a primeira tentativa frustrada. Muitas das maravilhas que hoje desfrutamos jamais teriam vindo à existência. A resiliência, a capacidade de se reerguer após uma queda, é a verdadeira medida da força. Além disso, para quem vive com uma convicção espiritual, há uma verdade ainda mais libertadora. Deus pode utilizar até mesmo nossos equívocos e tropeços para nos fortalecer e nos aproximar dele. Não há erro tão grande que esteja além de sua capacidade de redenção. Ele pode transformar as adversidades em oportunidades e as decepções em degraus para um propósito ainda maior. Nossas falhas não são o fim da linha, mas podem ser o início de um novo capítulo moldado por uma sabedoria adquirida na dificuldade. Para cultivar a coragem de perseverar, é preciso mudar a narrativa interna sobre o fracasso. Em vez de vê-lo como uma prova de incapacidade, encare-o como um feedback, uma informação vital para o próximo passo. Analise o que pode ser melhorado, perdoe-se pelos deslizes e renove sua determinação. Mantenha os olhos fixos nos seus objetivos, não permitindo que a sombra de uma tentativa anterior obscureça a luz das novas possibilidades. A ousadia verdadeira não é a ausência de quedas, mas a decisão inabalável de se levantar sempre que for necessário, confiando que o caminho da resiliência leva à vitória. Tendo compreendido que o receio do fracasso pode ser superado e que a oração e a confissão são instrumentos poderosos, chegamos a um convite crucial: viver uma existência marcada pela ousadia e pelo propósito. Não se trata apenas de reagir às adversidades com valentia, mas de tomar a iniciativa, de moldar ativamente seu destino e de fazer uma contribuição significativa ao mundo. É um chamado para ir além da mera sobrevivência e abraçar uma vida de impacto e significado. Viver com ousadia exige que abandonemos a segurança da zona de conforto. Essa zona, embora aparentemente protetora, pode se tornar uma prisão que limita nosso potencial e nos impede de descobrir nossas verdadeiras capacidades. O verdadeiro crescimento ocorre quando nos aventuramos no desconhecido, quando assumimos riscos calculados e quando nos permitimos experimentar o novo.
É fora das fronteiras do familiar que os maiores aprendizados e as mais gratificantes conquistas se manifestam. Este é o momento de perseguir seus ideais com determinação. Quais são os anseios que habitam em seu coração? Quais são os sonhos que foram adiados devido ao receio ou à inércia? Deus nos equipou com talentos e aspirações, não para que permaneçamos estáticos, mas para que os utilizemos a serviço de um propósito elevado. Quer seja iniciar um projeto, buscar uma nova vocação, defender uma causa justa ou expressar sua criatividade, a ousadia se manifesta quando você age em alinhamento com seu chamado interior. Lembre-se sempre: o Criador o convocou para feitos notáveis, não para uma vida de mediocridade ou de temor constante, mas para uma trajetória de influência e transformação. Ele não apenas o chamou, mas também o acompanha e o capacita para cumprir seus desígnios. A presença dele é a garantia de que você não está sozinho em seus empreendimentos. Ele fornece a força, a sabedoria e as oportunidades necessárias para que você cumpra o plano divino para a sua vida. Portanto, erga-se com intrepidez, tome posse do poder que lhe foi conferido e comece a manifestar a vida extraordinária para a qual você foi criado. A ousadia não é um dom para poucos, mas um caminho acessível a todos que confiam. Chegamos ao ponto final desta reflexão inspiradora. Que as verdades compartilhadas hoje ressoem em seu coração e o impulsionem a uma vida plena de intrepidez. Que a chama da ousadia, alimentada pela fé, arda incessantemente em seu espírito, dissipando toda sombra de medo e dúvida. Agora convido-o a unir-se a mim em um momento de comunhão e entrega. Pai Celestial, neste instante, elevamos nossos corações a Ti. Agradecemos pela Tua presença constante, pela Tua palavra que nos guia e pelas promessas inabaláveis que nos sustentam. Reconhecemos que por nós mesmos somos fracos e suscetíveis ao medo, mas contigo tudo se torna possível. Pedimos, Senhor, que derrame sobre nós um espírito renovado de coragem. Capacita-nos a enfrentar os desafios da vida com fé inabalável, a sair de nossas zonas de conforto e a perseguir os sonhos e propósitos que Tu colocaste em nossos corações. Que a ousadia que vem de Ti nos impulsione a fazer a diferença em nosso mundo, a sermos luz onde há escuridão e a voz da verdade onde há silêncio. Ajuda-nos a confiar plenamente em Teu poder e em Tua fidelidade. Que possamos aprender com cada experiência, superar cada obstáculo e nos levantar com resiliência, sabendo que Tu estás conosco, nos fortalecendo e nos guiando a cada passo. Remove de nós todo temor que não vem de Ti e preenche-nos com fortaleza, amor e sobriedade. Amém. Que esta oração seja um lembrete diário do poder que habita em você. Lembre-se da mensagem que nos acompanhou nesta jornada: é uma verdade eterna. Com Deus, sou forte e corajoso. Repita-o sempre que o receio tentar se instalar. Se este conteúdo tocou seu coração e o inspirou, considere compartilhá-lo com amigos e familiares que também precisam de uma dose de ousadia. E para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e o encorajam a viver seu potencial máximo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Que a presença divina o capacite e o guie em cada passo de sua existência. Até a próxima!